Que a graça e a paz de Cristo seja sobre o seu lar, sobre sua vida e sobre sua família. Aqui quem vos fala é Rogério Leandro. Eu quero trazer uma breve mensagem ao seu coração no texto bíblico em Atos 3, o versículo 19, em que diz assim a palavra do Senhor: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Eu quero falar com você brevemente a respeito de arrependimento e a necessidade desse arrependimento para a nossa salvação. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver a nossa condição diante de Deus. Por consequência do pecado, a nossa condição é de inimizade para com Deus, aonde por meio disso, para sermos reconciliados com Deus, Deus envia Jesus Cristo para tomar sobre si as nossas dores e enfermidades e pagar o preço pelo meu e o seu pecado. Mas para a nossa salvação é necessário arrependimento. É necessário nos arrependermos dos nossos pecados. Pecados esses que até mesmo herdamos em Adão, como diz Paulo em Romanos 5, no versículo 12. Ou seja, todos nós carecemos de nos arrepender. Mas arrependimento, totalmente ao contrário de remorso, é mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de comportamento diante de Deus e até mesmo dos homens. O remorso, ao contrário disso, a pessoa tem apenas momentaneamente aquele sentimento de culpa ou de arrependimento, mas no outro dia volta às mesmas práticas ou fazer a mesma coisa. Arrependimento não, ele traz mudança de vida, de comportamento diante de Deus e também dos homens. E nós vemos que Cristo, ele pregou sobre a necessidade do arrependimento, chamando o povo ao arrependimento. João Batista, o seu precursor, ele até mesmo veio pregando uma mensagem de arrependimento. Em Mateus 3, no versículo 2, nós vemos João Batista dizendo assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, chamando a atenção do povo ao arrependimento. Nós temos também, em Mateus 4, 17, Jesus dá seguimento a essa mesma pregação, dizendo o seguinte: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, o arrependimento é necessário para todos nós. É necessário que nós venhamos nos arrepender para que nós possamos nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Aqui em Atos 3, que nós lemos no verso 19, Pedro diz isso para alguns irmãos da sua época, alguns judeus da sua época, chamando a atenção deles a se arrepender e se converter para serem cancelados os seus pecados. Ou seja, sem arrependimento, não há cancelamento de pecado. Sem uma nova vida com Deus, não há religação entre Deus e os homens. Nós vemos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, Paulo até mesmo chega a elogiar aqueles irmãos de Tessalônica por terem ouvido e recebido a palavra de Deus e por meio disso passaram a viver uma nova vida. Veja o que diz 1 Tessalonicenses, versículo 8 e 9. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Versículo 9 diz: pois ele mesmo no tocante a nós proclamam a repercussão que teve no nosso ingresso no vosso meio. E, olha só,
como deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então nós vemos que esses irmãos em Tessalônica, eles se arrependeram, eles se voltaram, e isso estava trazendo uma grande repercussão até mesmo no meio do povo, porque por meio desse arrependimento, como nos diz o apóstolo Paulo, eles deixaram os ídolos na qual eles serviam e se converteram verdadeiramente a Deus e passaram a o servir, e aguardando do céu seu Filho Jesus Cristo, o qual o próprio Deus ressuscitou dentre os mortos, e como diz Paulo, o qual nos livra até mesmo da ira vindoura. E te digo mais, uma vez você se arrependendo e voltando o seu coração verdadeiramente para Deus, Deus, ele se esquece, ele apaga os seus pecados. A sua vida até então, até o momento em que você se arrepende, tudo cai no mar do esquecimento diante de Deus, segundo a palavra nos diz. Veja o que Deus diz em Isaías 43, 25. Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. É momento de arrependimento. Deus está chamando a mim, está chamando a você a se arrepender. Se você ainda não professa a fé em Cristo Jesus, Deus ele te convida a um arrependimento genuíno, para que você possa experimentar o novo de Deus em sua vida, para que você possa experimentar a presença de Cristo, mediante o poder do teu Santo Espírito, agindo e atuando em sua vida, também por meio da sua vida, em prol de um genuíno arrependimento. Que Deus te abençoe e que você venha se arrepender, como diz aqui o apóstolo Pedro, e venha se converter dos seus maus caminhos e voltar-se verdadeiramente para Deus. Amém? Que Deus lhe abençoe. Um forte abraço. Que Deus lhe livre e te guarde em nome de Jesus.